Nós estamos aí trabalhando com o livro de Network Cybersegurança. Nós vimos na aula passada a aula número 2. A aula número 1. Hoje nós vamos para a aula número 2. Na aula passada, a gente falou aí da introdução à rede e servidores. Nós falamos da rede e de servidor. As duas coisas. Na aula passada. E hoje nós vamos entrar aí nos protocolos, falar um pouquinho de protocolo. Existe um exercício que eu passei na aula passada. Certo? Um exercício que eu passei na aula passada. Que é o exercício que eu até coloquei no grupo, página 28 e 29. São 10 exercícios. Tá? Passei na aula passada para vocês fazerem. E hoje nós vamos falar do modelo OSI. Modelo OSI. São esses dois temas. Modelo OSI e o TCP/IP. São os dois protocolos que a gente vai estar trabalhando. Então, nós vamos estar falando, que é o tema da aula de hoje. Nós estamos no livro, no módulo 8. Módulo 8. Fala de network. E cibersegurança. E a aula é a aula 2. Fala de modelo OSI e TCP/IP. Primeira coisa aí que é importante é entender para que serve. Né? Então, nós vamos entender primeiro para que serve isso. O que é isso? Isso é muito importante. Então, nós vamos ver que, como tudo na informática, as redes também precisam de uma maneira de padronizar. Então, é uma maneira de padronizar as coisas. Então, esse modelo OSI é uma forma de padronizar a forma de acesso aos dados, de transporte desses dados e de como manter esses dados seguros, entre outras regras. Quando um aplicativo acessa algo compartilhado na rede, ele nem percebe que aquilo não está localmente, pois o sistema operacional e o protocolo TCP/IP e outros protocolos formam uma camada que acessa o compartilhamento.
e torna transparente para a aplicação. Então, modelo OSI significa Open Systems Connection. Foi desenvolvido no ano de 1971 e foi efetivamente formalizado em 1983 pela empresa aí que padroniza, né, que faz com que esse protocolo fosse realmente padronizado. Ela mesma, aquela organização das padronizações de qualidade, cuja sigla significa em inglês International Standard Organization, ou seja, Organização Internacional de Padrões. Então, ele fala aí que a intenção da criação desse modelo era fazer com que os fabricantes de hardware para a rede desenvolvessem, em geral, pudessem seguir uma orientação, né? Ter, então, uma compatibilidade entre equipamentos e software. Quando um computador precisa acessar algo na rede, ele usa o protocolo, que é basicamente um conjunto de regras para transmitir dados pela rede. Então, essa padronização é muito importante na utilização da rede. Ela não trabalha sozinha, né? A gente vai ver que esse modelo OSI, que é essa padronização de utilização da rede, ele consiste em 7 camadas que explicam o funcionamento da rede. Você vai reparar que a primeira camada é a camada 7. Isso porque ela é a camada mais alto nível, mais próximo ao usuário. Enquanto a camada 1 é a camada mais baixo nível. As camadas 7 são. Então, as 7 camadas que nós vamos ver aí, a gente vai ver que esse modelo é OSI, esse padrão, né? Esse modelo OSI, eles existem, que é um padrão, né? A gente viu aí que é uma padronização das coisas, né? Que eu utilizo dentro de uma comunicação, dentro da rede. Então, é uma padronização feita dentro da rede, que tem o objetivo de comunicar. Então, o modelo OSI é uma padronização feita dentro da rede e tem o objetivo de comunicar. Ela é dividida em 7 camadas. Quais são elas? A primeira, começa da sétima, né? A sétima é a aplicação. A sexta é a apresentação. A quinta, sessão. A quarta, transporte. Terceira, rede. A segunda
link de dados. O primeiro, física. Então, são as 7 camadas. Dentre essas 7 camadas aqui, isso, quando eu utilizo essas 7 camadas, estou falando do modelo OSI, né? Isso aqui acontece, quando que isso aqui acontece? Quando eu estou dentro da rede, utilizando a rede, fazendo a comunicação. Então, foi feito um padrão, uma padronização quando eu estou utilizando a rede. Né? Nós vamos ver cada uma delas agora. Ok? A primeira, a aplicação. Vamos ver a aplicação. O que a aplicação faz? A camada aplicação é aquela onde ficam os softwares. Por isso que tem o nome de aplicação. E aplicativos, que fazem os requerimentos para a rede. Então, como por exemplo, os navegadores web. Esse programa faz uma ideia do que vai acontecer até que a resposta chegue a ele. Ele pede e espera o resultado, seja ele qual for. Então, essa camada faz isso. Ela tem esse nome aí exatamente por isso. Porque são softwares que atuam dentro dessa camada. Toda vez que você está utilizando a rede, você precisa dessa camada. Camada aplicação. Que é a camada aplicação que ela vai fazer com que todos os softwares aí, e aplicativo em geral, né? Todos os tipos de softwares respondam utilizando esse padrão aí, é o padrão de aplicação. Certo? Que é a camada número 7. A camada número 6 é a camada que trabalha com a apresentação. Essa camada costuma-se dizer que é a chamada bilíngue da história. O que ela faz? Ela traduz os dados que a camada de aplicação solicita. Então, a camada de aplicação solicita e ela repassa, ela traduz, né, para o sistema operacional. Ou recebe os dados e formata de uma maneira que o software da camada de aplicação possa entender e mostrar para o usuário. Ela é mal compreendida e, às vezes, é deixada de lado, sendo usada apenas quando a criptografia é envolvida. Então, essa camada de apresentação, ela é muito, assim, ela tem esse papel de interpretar o que os programas pedem, tá? Então, a aplicação pede, ela traduz, ela faz, vamos dizer assim, certo? Então, é a camada apresentação. Por isso que tem esse nome de bilíngue, né? Porque ela faz qualquer tipo de interpretação, tá? Apesar de ter esse grande problema de deixar ela para trás, né? Mas, na verdade, ela faz isso, ela traduz. A outra camada é a camada de sessão, que é como o que é essa sessão, né? Como um método que abre protocolos, um pedido e ordens. Então, seria como uma empresa onde você chega lá e abre uma ordem de serviço, ou uma ordem de pedido, né? Que só são finalizados quando o pedido é entregue ou o serviço concluído, com sucesso ou não. Só são finalizadas quando o pedido é entregue ao serviço concluído, com sucesso.
Então, depois de passar pela camada de apresentação, então o sistema operacional abre um chamado. Então, o sistema operacional atua nessa seção com esse objetivo. Ela tem a aplicação, que é o software, ela tem a apresentação, que é a tradução, né, tudo que o software pediu, e depois ela entra na seção, que é o pedido. Ela faz um pedido aguardando uma resposta do sistema operacional. Então, quando a seção está aberta, e o SO esperando a resposta, na verdade, ele não fica parado. Ele vai verificar qual é o destino, qual é o protocolo que será usado, qual é o meio pelo qual ele vai ser entregue. Tá? A transporte, que é o quarto transporte o que é? É a forma pela qual... Então, o transporte aí, gente, o que seria o transporte? O transporte seria a forma pela qual os dados vão ser enviados. Hoje eu posso usar, ele dá um exemplo aí, um exemplo para entender. Quando você vai a algum lugar, o transporte pela qual que você pega para você chegar em um determinado lugar. A rede também, ela precisa lá de um meio pelo qual vão caminhar, né? Dois exemplos aí, a gente pode usar uma rede Wi-Fi, a gente pode usar uma rede cabeada. Ela tem as características dela, ela pode ser uma cabeada fibra ótica, ou ela pode ser um par trançado. Então, dependendo da forma, você pode pegar um ônibus, você pode pegar uma bicicleta. O transporte tem uma rapidez diferente da outra. A rede é também dessa forma. Tá? Então, seria essa transporte. A próxima é a camada rede. A camada rede está fora do alcance do sistema operacional. Ou é isso que ele quer que pensamos. Mas sempre existem sistemas operacionais por aí. A camada de rede funciona como uma agência de correios, que ela é comparada a essa agência porque ela vai estar dando um endereço, localidade, onde os dados devem chegar. Então, afinal, ela usa correio hoje em dia, né? Então, como se fosse um GPS, né? Essa camada tem esse objetivo, né? Que é a camada rede. Ela vai dar um endereço. Por último aí, é a camada, a antepenúltima, né? A camada link. O que é o link? A camada link é quem proporciona a transferência de dados. Então, a link é que faz a transferência, é um nó para outros, né? Ela permite que as camadas acima, praticamente, cometem erros, pois estabelece e finaliza vínculos entre controla, ela delimita, verifica erros nos quadros e determina quem, onde, quando pode ser acessado. Então, esse link, ele é o enlace. Ele vai orientar para onde deve ir os dados, né? Então, é a intercomunicação. Por último, a camada física, no modelo OSI, que são os modelos, a gente está falando do modelo OSI, que é dividido em 7 partes. A física é a camada mais baixo nível, e é efetivamente aquela que transmite o fluxo bruto de 0 e 1 dessa camada. Fazem parte de cabos coaxiais, par trançado, hubs, entre outros. Essa camada não entende nada complexo. Ela entende pacotes em pilhas de protocolo, né? Nem solicitação de aplicação ela entende. Ela entende único e exclusivamente informações binárias. Então, essa camada física, ela só interpreta número binário. A gente estudou sobre o número binário,
Então, essa camada física, que é a primeira, a número 1, ela só interpreta informações binárias e reconhece os números MAC também das placas de rede. A gente vai falar de número MAC, que é a próxima informação aí, né, que são gravados de fato. Conjunto de informações binárias enviadas através da camada física é o que chamamos de frame. Quando um frame chega ao destino, ele percorre o caminho contrário, e assim até trazer informações com resposta de volta para quem solicitou. Então, a física é isso, ele só interpreta 0 e 1, e ele vai fazer essa informação acontecer. Ela vai fazer essa interpretação aí, que é bem propícia para a camada física. Então, nós falamos aí das 7 camadas e o que ela faz. Essas 7 camadas é o modelo OSI, padrão de modelo OSI. Essa padronização de modelo OSI acontece toda vez que estamos utilizando a rede, ok? Nós vamos falar aqui agora dos endereços MAC. O que é um endereço MAC? O que é um endereço MAC? Um endereço MAC são conjuntos de 48, na verdade, aí, bits em formatos hexadecimal, que são gravados na placa. Que placa? Na placa de rede. Esse MAC ele vem na placa de rede, que é um número único. Ela é uma identificação única da placa de rede. Os endereços subdivididos em 6 blocos de 2 dígitos hexadecimal cada. Ou seja, cada dígito pode variar de 0 a 9 e de A a F, porque o hexadecimal é isso. O formato de um endereço MAC é então, similar a este. 5C, 2 pontos, C, 9, D3, 7B, 61, C5. Então, esse é o endereço MAC. Até o endereço MAC, ele não se repete, ele é único. Ele é um número específico para a máquina. Né? Cada equipamento, cada celular vai ter esse endereço MAC. Então, o endereço MAC segue uma divisão, assim como os endereços IPs, onde os primeiros conjuntos de dígitos identificam quem é o fabricante. Então, os 3 primeiros conjuntos de dígitos identificam um número que corresponde ao fabricante. E o segundo conjunto é a variação interna, que pode ser sequencial ou como o fabricante escolher. Quem disponibiliza esses 24 primeiros bits é quem se chama o OUI, que é a identificação única organizacional, né, para os fabricantes, e controla, isso é a IEEE, Instituto Eletrônico Energia, que controla essa identificação de número. Ela que fornece esse número para cada equipamento, né? Então, a gente viu o que é esse endereço MAC. É um endereço único para a placa, que vai identificar o equipamento e o fabricante também. Certo? A próxima informação que a gente vai ver é a informação que fala aí do protocolo. Protocolo
protocolo TCP/IP. O que é esse protocolo? Então, ele vai falar, sempre que falamos de rede de computadores, os nomes TCP e IP estão envolvidos. Né? Isso é uma pilha de protocolos e hoje a mais usada e a mais importante quando se trata de comunicação entre eles. Então, claro que nem sempre foi assim. O padrão internet permite trabalhar de maneira praticamente transparente com os protocolos TCP/IP. Teve vários concorrentes, né? Me conta um pouco da história. E ele fala que aqui são duas, na verdade, né? O TCP é um protocolo e o IP é outro protocolo de rede, né? Então, a sigla TCP, que é o Protocolo de Controle de Transporte, que é esse TCP. E o IP significa Protocolo de Internet. Então, o protocolo TCP/IP surgiu no final da década de 60, junto com a ARPANET. E em 90, ele se tornou um padrão oficial nas redes. Existem muitas vantagens em usar o TCP/IP, que é uma padronização e interconectividade e roteamento, robustez aí, né? E comparando com o modelo OSI, qual que seria a comparação que a gente pode dar do modelo OSI para o protocolo TCP/IP? O TCP/IP usa 4 camadas. Quais as camadas que ele usa? Né? Ele usa a quarta, que é a camada de aplicação, que reúne camada 5, 6 e 7. Certo? Ele usa essas camadas para se comunicar com a máquina. Quando um computador se conecta a uma rede, seja ela em uma rede local ou uma internet, diretamente ele recebe um endereço. Tá? Então, qualquer equipamento que se conectar à rede, à internet, ele vai ter um número IP, que pode ser designado. Quem fornece é o DHCP, automaticamente, ou manualmente, para que fique fixo. O endereço IP é quem informa para a rede e as redes o endereço daquele computador e a rede a qual ele pertence. Fazer uma comparação com os correios, né? E os CEPs de ruas, endereços, né? Mas está ficando repetitivo. Então, por isso, vou comparar com um pouco mais interessante, com uma rodovia, um aeroporto. Geralmente você sabe onde ficam os lugares. Eles são grandes e chamativos, assim como o guichê da empresa, que vende as vantagens. Os endereços IPs é como se fosse esse grande indicador que mostra onde está o guichê, depois que você é informado a comprar a passagem. Você precisa ver qual é o local certo de embarque e qual a poltrona que você vai usar. Para isso, você verifica no bilhete. Então, ele dá uma comparação do que é esse endereço. Né? É um endereço que é um endereço único. Toda vez que você entra na internet, ele vai te fornecer esse número. Esse bilhete pode ser comparado com as portas também, TCP. Quando o senhor IP
encontra um local correto para entregar o pacote, ele solicita, ele deixa na portaria e não entrega diretamente. Assim que o taxista, motorista do Uber, vai se deixando na porta da estação de embarque, seja uma rodoviária, a estação de trem ou aeroporto, para que o pacote seja entregue no local, certo? Assim como você verifica o seu local de embarque no seu assento. O senhor TCP verifica a porta de destino e caminho o pacote para o local certo. Existem endereços bem grandes de portas e cada uma delas pode ser usada por um programa ou serviço, ou seja, na teoria, daria para rodar uma porção bem grande de aplicações de rede ao mesmo tempo, mas sabemos que não é bem assim, certo? Então, ele fala e dá vários exemplos aí do que seria o protocolo TCP/IP, que se uniu aí esses dois protocolos. Então, é um número único que é dado toda vez que você conecta em qualquer rede. Então, tudo que a pessoa faz, ela depende desse número, e ela tem que ter esse número. Ela já entra, se conecta, ela vai já dar esse número, tá? Então, as portas mais usadas, que são as portas baixas, como a porta 21 para o FTP, a porta 80 para o HTTP, a porta 143 para o IMAP. Então, existe sempre uma porta de comunicação, onde o TCP/IP vai usar, né? Nós vamos ver aí as portas, os tipos de portas que existem, né? Então, além do TCP ou do TCP, são dois aí, né? O TCP/IP se divide, né? São dois protocolos diferentes que se uniram, né? O TCP, existe um outro protocolo de transporte de dados, que é o UDP. A questão é que o UDP, apesar de ser parente do TCP, e também trabalha com transporte, não tem nenhum controle de erros e nenhuma garantia de que o pacote chegará ao destino. Ele é um protocolo simples e pouco confiável, mas é um tanto quanto usado nas redes atuais, por ser uma alternativa exatamente mais simples e trabalhar junto com o IP diversas portas que o TCP trabalha. É bem comum que a UDP seja usada apenas para envio de mensagens curtas e mesmo em casos onde a prioridade é prioridade, como um string, uma porta TCP abre a conexão da UDP, apenas transmite os dados. Nós vamos falar de algumas, a gente viu o que é o protocolo TCP e o IP, agora a gente vai ver as listas de portas mais conhecidas. A primeira aqui é a porta 2021. É a porta, a famosa FTP. O que o FTP faz? Ele até fala aí, ó, é um protocolo, ele é um protocolo de transporte de arquivos.
Então, ele é uma porta que faz um envio de arquivos. Certo? Então, ele usa essas duas portas de entrada. A outra porta é a porta 22. O que é que essa porta 22 faz? É o acesso remoto. Ele faz o acesso. Ele faz o acesso remoto. O que é o acesso remoto? Acesso remoto é quando eu preciso acessar uma máquina em nome. Os TIs faz muito isso. Certo? Então, ele usa essa porta chamada com o número aí, era a representação número 22. A 23 é a porta que tem o nome de Telnet. É um protocolo também de acesso remoto, mas ela é a primeira que surgiu. Ela também faz o acesso remoto. Ela faz o acesso remoto também. Só que foi a primeira a ser criada. Foi a primeira a ser criada. Foi a primeira a ser criada ainda lá na época da ARPANET. Surgimento mesmo da internet. A porta 25 é a porta chamada CMTP, que é o protocolo de envio de e-mail. Tá? Então, esse protocolo, ele é o protocolo de envio de e-mail. Ele é o protocolo envio de e-mail. Tá? Toda vez que você envia e-mail, você usa essa porta aí. A 53 é a DNS. Que é o serviço de nomes de domínios. Que é o serviço de nomes de domínio. O que é nome de domínio? É os endereços de sites. Endereços dos sites. É esse protocolo DNS que converte IP em nome. Por exemplo, o UOL. O UOL não é o UOL, né? Na verdade, é o endereço de IP. É o DNS que converte o IP para o nome. Então, o DNS converte o número do IP para nome. A porta 80 é a porta que recebe o protocolo, a porta de comunicação é HTTP. É o protocolo internet para quem usa o acesso às páginas de site, que é o acesso, que faz o acesso às páginas de sites. Toda vez que eu acesso um site, eu acesso essa porta de comunicação. A 110, a porta POP3. POP3. Recebe as mensagens, ela recebe as mensagens de e-mails. As mensagens de e-mail. Toda vez que você envia um e-mail, você usa essa porta. Só que não existe só ela, tá? Existe também um outro para e-mail aí, né? Que ela
ela diferencia do POP3, né, porque não baixa os e-mails da máquina, que é a 143, que é a porta IMAP. A porta IMAP. A porta IMAP também é para, ela recebe os mesmos significados do que a de cima. A diferença está só em uma coisinha, ela faz a mesma coisa que a de cima. Porém, ela não baixa os e-mails do servidor, mantendo-os até que o usuário os delete. A diferença está aí, só aí, né? Até alguns programas como o Outlook usam esses protocolos. O IMAP, o POP3, para fazer a configuração de e-mail. A próxima porta é a porta 443, que é o HTTPs. HTTPs. São as páginas web criptadas, ou seja, que ela tem uma certa criptografia, vamos dizer assim, né? Também ela é parecida com essa que a gente viu. Ela também faz esse acesso, mas em páginas que tem uma certa segurança, que trabalha com uma certa segurança. Trabalha com uma certa segurança. Próximo item que a gente vai ver é o ICPM, que é o Internet Control Message Protocol, que é o protocolo de controle de mensagens de internet. Esse protocolo trabalha na camada 3 do modelo OSI. Vocês estão vendo que o modelo OSI ela está sempre em funcionamento. Ela é a gestão, né? Ela é o que controla toda a rede. Então, tudo tem que trabalhar dentro dela. Tá? Então, esse ICMP é o funcionário do protocolo IP. As funções dos ICMP é o ping, que é usado para receber ou saber se uma máquina está online ou não. Outras dela é o gerenciador TTL, o tempo de vida de pacotes, e o TCP e o UDP, que evita que os pacotes não encontrem o destino que algum motivo fiquem sobrecarregados a rede, sendo substituído depois de um tempo. Para verificar o caminho que o protocolo está percorrendo, o seu tempo de vida é possível usar o comando tart7. Então, esse ICP ele controla alguns comandos de rede via prompt de comando. Tá? Então, ele controla esses comandos que eu posso utilizar. Né? Existem outros protocolos, né, também, que são utilizados, como o ARP, que ajuda o protocolo IP a descobrir um broadcast ou endereço MAC associado. O NetBIOS, é um protocolo antigo, também associado ao NetBIOS, foi criado na década de 80. O IPX, ou CPX, é um protocolo para grandes redes, desenvolvido pela Nobel, né? E aí a gente vai estar falando um pouquinho da topologia. Vamos falar um pouquinho da topologia. Certo? O que é a topologia? A gente vai falar um pouquinho dessa topologia.
topologia de rede. O que é a topologia? A topologia é a maneira como os componentes de uma rede estão ligados. Então, topologia é a maneira como os componentes de uma rede estão interligados. Certo? Como eles estão interligados. Então, é isso que quer dizer a topologia. Certo? Existem várias. A primeira que a gente pode dizer é a topologia barramento. Existe. Quais as mais conhecidas? Barramento. Existe a estrela. Existe a árvore. Existe a malha. Existe a token, ou anel, barra anel, quer dizer a mesma coisa. A sem fio, a wireless, também é um tipo. A sem fio, barra wireless. E a mista. Mista ou híbrida. São esses os tipos de redes que existem. Certo? Cada uma delas tem um significado. Por exemplo, a barra. Barra é comumente usado com cabos coaxiais. Então, como que seria esse exemplo de rede aí? Então, é a rede do tipo barramento. Essa aí. Vendo? Tem um cabo. Vendo? Pelo desenho já mostra tudo. Né? Essa é o modelo aí. Barramento. Esse tipo, protocolo, apenas um nó pode transmitir todas as informações. Esse é um nó. Tem um nó único aqui, uma comunicação única que essas outras são encaixadas nela, vamos dizer assim, certo? Agora, a estrela, como que é a estrela? Então, o nó é desse jeito. Tem que ver mesmo o desenho para vocês terem noção de como que ela é. A estrela. A estrela já é assim, ó. Ela depende de algum equipamento para compartilhar. Olha lá, e ela vai distribuindo a partir desse switch aqui, né? Ó. Seria assim. Porque ela, pelo desenho dá para ver claramente isso aí, né? A topologia estrela consiste em hosts ligados, concentrados de acesso central. Acesso central vem daqui. Todo acesso vem a partir daqui. O estrela. O tipo árvore. Tipo árvore.
já é um para todos, ó. Né? Seria todos ligados em todos. Vamos dizer assim, né? Fila de ar. Seria todos ligados em todos. Ele não tem, esse comunica com esse, automaticamente um comunica com o outro. O árvore, ele é assim. Não existe um central, né? Um com todos. Tem outros parecidos a esse, né? Esse também. O anel, tipo em anel. O anel, basicamente, é desse jeito aí, ó. Ele, tá vendo, ó? Um depende do outro aqui, né? É tipo uma conexão em série, né? Olha lá. O anel. Tá vendo? Um depende do outro. O Wi-Fi a gente conhece bastante, né? É o famoso wireless. Que é sem fio, né? Ela não tem fio algum, né? Vem uma conexão da rua até uma cabeada, a cabeada passa para o roteador, o roteador, através dessas antenas, consegue captar os aparelhos que estão em volta usando o sinal sem fio, né? Que é a famosa Wi-Fi também, né? Então, é a rede sem fio. Essa aqui a gente conhece bastante, né? Aí, tem a híbrida. Híbrida ou mista. Então, a híbrida é o tipo que mistura. Ela mistura, ela tem anel, daqui a pouco ela tem barra, porque ela tem, tá vendo? Ela mistura. Então, a híbrida é a mistura de todas. Isso é bem comum nos dias atuais, tá? Essa híbrida. A híbrida é a rede que mistura todos os tipos. Beleza, gente? Então, a gente viu aqui, a gente tratou na aula de hoje sobre a aula número 2, do livro 8 de Network Cyber Segurança. Tudo bem, gente? Existe alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa a falar aí? Beleza? Alguma dúvida aí, gente? João Vitor, alguma dúvida? Alguma dúvida, João Vitor? Tiago, alguma pergunta? Alguma coisa a falar aí? Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Ó, eu vou passar para vocês, vou até colocar lá no grupo os exercícios de hoje. Os exercícios do livro 8, que é o que a gente está, e as páginas são 47 e 48. Beleza? São esses os exercícios de hoje. Tá bom, gente? Gente, boa semana para vocês. E na aula que vem nós continuaremos. Aí na próxima aula nós vamos entrar aí nos dispositivos de rede. Beleza, gente? Boa semana para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula aí, na aula número 3 aí do livro 8. Tá bom? Boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigado pela presença aí. Tá bom? Tchau, tchau.